Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos pelo capítulo 19 de Josué, as terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, Oseba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Macabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Azã. 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Versículo 10. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste. Chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Jocneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Taberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Hanatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estavam Catade, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Versículo 17. As terras da tribo de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enhadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Aqui vemos apenas o descritivo das cidades atribuídas às 3 tribos sorteadas depois de Benjamim, Simeão, Zebulon e Issacar. O único ponto que me chama atenção é o fato de Simeão ter recebido o território dentro de Judá, pois estes haviam recebido mais terras do que precisavam. E isso me leva a uma reflexão. Creio que Judá recebeu mais territórios por conta de ter a coragem de lutar para conquistá-los. Vimos o exemplo de Caleb, que mesmo aos 85 anos, não tinha medo de enfrentar gigantes. Versículo 24. As terras da tribo de Azer. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Beten, Axaf, Alamaleque, Amade e Mizal. Ao oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá, virava para o leste, em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftael. E ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabul à esquerda. Hebron, Reob, Ramon e Caná até Sidom, a grande. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Axibe, Umá, Afec e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. Versículo 32. As terras da tribo de Naphtali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim
passava por Adame Neguebe e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enhazor, Iron, Migdauel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naphtali, clã por clã. Versículo 40. As terras da tribo de Dan. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Zaa-Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Deniberaque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essa cidade, com os seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Versículo 49. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra e territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. Nesse trecho, o único ponto que destaco é o fato de Dan ter tido dificuldade de tomar posse de seu território e ter atacado e conquistado outra cidade chamada Lezém. E o questionamento que faço é: será que Dan realmente teve dificuldade ou recebeu um território pelo qual que achou que não valeria a pena lutar? Fica aqui uma reflexão, pois muitas vezes desistimos de algo por achar que não vale a pena o esforço. Mas creio que se é algo que vem de Deus para a nossa vida, devemos perseverar, porque certamente o empenho e a dedicação serão recompensados. Capítulo 20. As cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando um homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes na Galileia dos montes de Naphtali, Siquém nos montes de Efraim e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas
e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. As cidades de refúgio foram estabelecidas em Números 35 e deveriam servir como local de fuga para aqueles que matassem alguém acidentalmente. Naquela época vigorava a lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, vida por vida. Portanto, se alguém cometesse assassinato, deveria pagar com a própria vida. E nesse caso, alguém próximo à vítima poderia executar a sentença, exceto no caso de morte acidental, em que deveria ocorrer julgamento para averiguar as circunstâncias e confirmar se realmente havia sido sem intenção. O assassino precisaria se deslocar a uma dessas cidades e se submeter ao julgamento da comunidade. Eu te vejo no capítulo 21.